Você já tocou em Jesus? Shalom, meus amados, aqui é o pastor Maurício Bucão Souza e hoje eu venho para a gente meditar junto em Marcos 5, numa passagem muito conhecida, que duas pessoas não sairão a mesma após ter tocado em Jesus. Inclusive, uma delas tocou literalmente na capa de Jesus e foi curada de uma hemorragia. Essa história muitos conhecem de dentro da igreja, até mesmo de fora da igreja, mas a gente vai ter uma visão hoje, uma visão da compaixão de Jesus e que Ele pode estar nesse momento aí, passando por você, espiritualmente falando e dizendo, levante. E essa situação que você está passando vai mudar nesse exato momento. Vamos lá? Em Marcos 5, a partir do versículo 21, a história vai contar que Jesus estava voltando, e ele estava voltando daquela ilha de Gadá, que ele curou aquele gadarenho, lembram que ele expulsou os demônios, uma legião de demônios, ela entrou nos porcos, os porcos se atiraram ali pelo despenhadeiro, todos morreram, e Jesus volta, de barco, e quando ele está às margens ali, uma multidão cercava ele, eram muitos milagres, quando Jesus fazia milagres, a multidão ia ao encontro dele. Então ele andava extremamente exprimido. E naquele momento, a Bíblia vai contar que um dos principais da sinagoga, e isso aqui é muito importante, a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando, gente, de um fariseu de alto nível, de uma pessoa com posses, de uma pessoa com posses intelectuais, de uma pessoa que todos seguiam, que era exemplo, que era uma figura pública e de Jesus. Muitos fariseus consideram Jesus o quê? Um ralé. Eles eram o centro da lei de Deus, não Jesus. E ali naquele momento ele vai procurar Jesus, porque a filha dele estava enferma, a filha de 12 anos. E ele encontra Jesus no meio daquela multidão toda, ele pega e diz, Senhor, vá lá e impõe as mãos sobre minha filha para que ela sare. É interessante isso aqui, porque Jesus vai. Jesus começa a andar com ele. Só que no meio do caminho, ele é impedido, porque vem uma mulher que parece que tem um problema mais urgente do que essa pessoa, porque é assim, A gente sempre acha que o nosso problema é mais urgente. E essa mulher, que sofria de uma hemorragia há 12 anos, ela diz assim, se somente eu tocar na capa dele, na ponta das vestes dele, eu serei curada. E ela toca e é curada. E aí esse milagre maravilhoso e a filha de Jairo vai e morre. Vem, não importune mais o mestre, porque a menina já morreu. E Jesus chega até lá, separa apenas aqueles 3 discípulos que ele confia mais, que é Tiago, João e Pedro, entra e ele dá aquela palavra que é Talitá cumi, que significa menina, a ti te digo, levante-te. E a menina vai e se levanta. Essa é a história aqui resumida, para a gente não ter que ler todos esses versículos. E aí, gente, eu anotei uns pontos aqui que a gente vai meditar hoje aqui. E eu tenho certeza que vai falar no seu coração. A pergunta é, quem estava na pior posição? Porque a gente tem a história de duas pessoas completamente diferentes. Duas pessoas totalmente distintas. Um líder de sinagoga, um dos principais, chamado Jairo, e do outro lado, uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, que a Bíblia não fala nem o nome, uma impura perante o entendimento da lei de Moisés, uma mulher que não tinha contato com ninguém. Vocês estão me entendendo aqui? As duas classes sociais? A gente precisa entender isso. Uma pessoa de extremo prestígio na sociedade e uma repudiada na sociedade. E para Jesus, tem alguma diferença? Quem estava na pior posição? Eu sempre digo isso e repito aqui. Gente, para você, um câncer pode ser muito doloroso. E para outra pessoa, uma febre, até mesmo uma unha encravada, pode ser muito doloroso. A gente não pode menosprezar a dor do próximo, porque cada um sofre da sua maneira, cada um tem o seu limite. Mas a pergunta principal é, para Jesus, qual a diferença de curar uma unha encravada
e curar um câncer. Para Jesus, qual é a situação mais urgente? A de Jairo ou da mulher? O do seu amigo ou a sua? O daquela pessoa, do presidente da República ou a sua situação, você que está ouvindo aqui essa palavra? Não tem diferença. Jesus não faz distinção. Ele está em todo canto, o Espírito dele está em todo canto e ele não vai ter dificuldades de te curar no dia de hoje. Gente, e eu queria que a gente tirasse algumas pérolas, algumas lições aqui da história dos dois. Isso aqui é muito importante. Primeiro, na história de Jairo. Olha que eu vou denominar isso de uma intercessão cheia de fé. Veja o que ele fala no versículo 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que ela sare e ela viva. Não era a menina que estava orando. Vocês estão me entendendo? Vocês precisam ter essa visão. A menina estava doente, quase à morte. Ela não tinha nem força de orar. Eu nem sei se ela oraria para Jesus. Mas ali estava um pai intercedendo por sua filha. Aqui a gente aprende a intercessão. E Jesus Cristo, quando ele chega, ele diz: porque só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, homem. Só há um intercessor, só há um mediador. E Jairo escolheu a pessoa certa. Jairo, ele foi até Jesus. Ele rompeu paradigmas. Provavelmente ele foi ridicularizado pelo resto dos fariseus, mas ele foi até Jesus, porque Jesus é o único mediador. Ele foi para a pessoa certa. Isso aqui é lindo porque a gente tem acesso direto a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente tem intercedido por alguém. Você vê o poder da intercessão. Alguém que está do seu lado pode estar precisando de uma oração e ele está tão afastado que ele não vai orar mais. Ou ele está tão dolorido, está tão doente que ele está sem forças de orar. A gente precisa entrar num ponto do Evangelho onde a gente abraça as pessoas, onde a gente intercede até pela quem a gente não conhece, onde a gente chora por aqueles que estão necessitados. Sabe, quando a gente está numa tribulação profunda, a gente sente a presença de Deus, parece que mais forte, né? Quando alguém se afasta de você e você está sofrendo muito, você clama a Deus dia e noite: meu Pai, restaure minha família. E aí, quando tudo está bem, quando as finanças estão boas, parece que a gente esquece do Senhor, ou se não esquece, esfria. E para a gente ficar nesse lugar de intimidade absoluta, sabe o que a gente tem que fazer? Entrar na dor dos outros, interceder pelos outros, chorar pelos outros. E aí a gente vai renovar essa intimidade diária com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não só intercedeu, como a fé dele foi tão grande, gente, comparada àquelas que Jesus falou do centurião, aquela de Zaqueu. Olha que fé maravilhosa. Aqui a gente estava diante de um homem que a classe dele se sentia superior. Mas vejam, ele provavelmente, eu preciso dar esse parêntese aqui, provavelmente ele lembrou. Ele fez assim: olha, o Deus da intercessão, não é? Eu lembro de U e de Arão segurando o braço de Moisés, porque enquanto Moisés levantava as mãos, levantava a vara, o povo ganhava a guerra. Mas quando ele não intercedia, ou seja, ele baixava os braços, o povo ia perdendo a guerra. Então U e Arão seguram os braços dele. U e Arão intercediam por Moisés e Moisés intercedia por um povo e só tinha vitória. Eu lembro também quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra e Deus estava ali ouvindo ele. Eu vi o machado boiar, eu li sobre isso, eu creio nisso, eu creio que esse Deus abriu o mar vermelho. Aí vem a fé. Aí ele vira para Jesus e veja que interessante, que venhas e lhe impõe as mãos para que ela sare e viva. Isso aqui muda tudo. Ele não duvidou nada, ele falou assim: eu vou lá. Você vai impor as mãos e ela vai sarar. Ou seja, eu estou diante do mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus das Escrituras. Intercessão cheia de fé. Não restou a menor dúvida. Agora, eu quero que a gente veja aqui a mulher do fluxo, uma fé longânima. Perceba,
E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com os médicos e gastado tudo o que tinha, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e tocou a sua veste, porque dizia, se tão somente tocar, eu sararei. Vocês imaginam, minuto a minuto dessa mulher? Será que a gente já não teria desistido? Às vezes uma tribulaçãozinha de uma semana, né? A gente já nem vai mais no culto. Às vezes as coisas estão tão difíceis que a gente fala, esse Deus eu não quero não. Essa mulher estava há 12 anos, sem ver ninguém, sem poder tocar em ninguém, sem poder fazer nada com ninguém, excluída da sociedade, uma impura, gastou todo o seu dinheiro com médicos até ficar sem dinheiro algum. E aqui, gente, porque muitos colocam Deus em último lugar, que parece que ela colocou Deus como última opção, mas se lembrem, ela vivia numa época que era o Deus dos fariseus, ela era guiada pela lei que estava de Moisés, interpretada pelos fariseus, não de Jesus. Ali, quando ela ouvia falar de Jesus, ela botou Jesus em primeiro lugar. Ela já tinha gastado tudo, mas ela foi até Jesus. A gente não pode botar Deus em último lugar. Asa, que foi um rei, ele morreu porque ele foi consultar médicos e não a Deus. Você pode ir no médico, mas consagre tudo ao Senhor antes. Deus é a primeira opção. Eu vou fazer tudo da minha maneira. Se não der certo, eu busco Deus. Está errado. Ela foi até Jesus. Agora, olha a fé dela. Não dá para dizer quem teve mais fé aqui, mas a fé dessa mulher é escandalosa. Por quê? Porque ela diz assim, eu vou lá. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Vocês estão me entendendo o que está acontecendo aqui? Uma mulher que se tocasse em alguém ia ser morta. Então a fé dela era tamanha que ela enxergou a bênção antes de ter. Será que a nossa fé está assim? Porque Jesus quer aqueles adoradores que creem sem ter recebido, porque a fé é isso, é você tornar visível aquilo que você nem viu. Ela já considerou feito e diz tudo aquilo que você pedir a Deus, que for da vontade dele. Se você considerar que já recebeu, pode acreditar que já recebeu. Isso é fé. Ela jamais ia lá se ela não tivesse certeza absoluta que seria curada. Ela foi, tocou e foi curada. Mas sem exposição não há cura. Sem exposição não há cura. Depois que ela foi curada, Jesus falou, quem me tocou? Quem me tocou? E ela, temendo e tremendo, contou toda a sua história. E aqui vai um ensinamento para a gente. Será que a gente está tendo liberdade com o nosso pastor, nossa igreja, de abrir o nosso coração, contar a nossa história para sermos curados e não julgados? Porque ela contou a história e o interessante é que no final Jesus disse, vá, a tua fé te salvou, você está curada. Mas ela já tinha sido curada quando tocou as vestes. Mas a salvação só veio quando ela abriu o coração para Jesus. É interessante isso. Se a gente não se expor, a gente nunca será curado. Davi fala nos Salmos assim, Salmos 32, eu vou ler aqui para vocês. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Pecado é para ser confessado, senão a gente vai trazer uma dor tremenda dentro de nós. Isso aqui eu poderia levar horas meditando nessa palavra aqui. De repente, no próximo vídeo, eu continuo para vocês, para não ficar muito grande. Mas aqui a gente aprende de duas pessoas doídas, que as maiores dores não são essas financeiras, não são a crise política, não são briguinhas, não. As maiores dores não são físicas, as maiores dores são as dores da alma. A dor de um filho que abandonou, a dor de alguém morrendo que você se sente impotente, de uma família se desfazendo. Essas são as dores mais doídas que existem. E é essas dores que essa mulher, há 12 anos, estava passando. E ele, com a filha de 12 anos, estava passando. E aí, eu continuo depois. Mas que a gente tire esse aprendizado. Jesus está aí, dentro de você. Eles tiveram um encontro com Emmanuel. Emmanuel é Deus conosco. A gente tem um privilégio. Esse Deus já subiu e agora mora dentro de você. E você fará infinitamente mais do que sequer pensou ou pediu, através desse poder, desse Jesus que mora dentro de ti. Deus abençoe e até a próxima palavra em nome de Jesus. Shalom!